Continuando a nossa reflexão sobre o livro do profeta Jonas, estamos pensando nesse tema geral do livro, que é tratar do governo de Deus, da soberania de Deus. Jonas vai falar que Deus é quem governa, é quem reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós já vimos em primeiro lugar que Deus reina sobre o mundo físico, sobre os elementos que compõem a natureza na qual nós estamos inseridos. Reina sobre os ventos, as tempestades, os oceanos, os mares. Reina sobre o reino animal, sobre o reino vegetal, sobre os micro-organismos. E Deus reina sobre o mundo físico tanto a nosso favor como contra nós às vezes. Tanto para nos abençoar, como também para nos corrigir e nos disciplinar. Em segundo lugar, nós vimos que Deus reina sobre o coração desobediente do profeta. Deus dá uma ordem para Jonas e Jonas literalmente diz, não vou fazer. E ele tenta fugir da presença de Deus, mas aí Deus interfere, corrige Jonas, coloca ele na rota novamente, chama-o pela segunda vez, e agora depois de passar por um processo de correção, de disciplina, ele obedece a Deus e ele vai e ele prega na cidade de Nínive conforme a vontade do Senhor. Agora, em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus reina sobre o coração dos ímpios. Deus reina sobre o coração dos pecadores. Não reina apenas sobre o mundo físico, não apenas sobre o coração do profeta, mas ele reina sobre o coração, sobre a vontade daqueles que são ímpios. Deus manda Jonas pregar na cidade de Nínive. Ele diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era uma cidade má, uma cidade perversa, uma cidade que cometeu tantos pecados e com tanta gravidade, que chegou a ofender o próprio Deus, ultrapassou todos os limites, saiu do protocolo. Nínive era uma cidade que não respeitava valores, que não respeitava leis éticas, morais, religiosas. Nínive era uma cidade que quando invadia outras nações, não respeitava as leis de guerra. Por isso não destruía apenas os militares que estavam na guerra, mas destruía a cidade inteira, cortando ao fio da espada mulheres grávidas, crianças, adolescentes. E por que eles faziam isso? Porque a nova geração representa a geração futura. Destruindo a nova geração, aquela nação seria destruída no futuro e seria um oponente a menos para eles daqui 10, 15, 20, 30 anos. E Nínive era uma cidade muito odiada por todos os vizinhos por conta da sua maldade, da sua perversidade. Mas aí Deus manda Jonas pregar naquela cidade e Jonas vai, e no capítulo 3 diz, Jonas começou a percorrer a cidade e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Jonas percorre as ruas, as praças de Nínive, pregando arrependimento, pregando o mesmo que João Batista pregava, arrependei-vos e crede, o mesmo que Cristo pregava, arrependei-vos e crede. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruí-los. E então a Bíblia diz que a partir do versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E a Bíblia nos diz que eles clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência das suas mãos. E eles clamavam dizendo, quem sabe, Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que não pereçamos. O que aconteceu com essa cidade? O que aconteceu com esses homens e com essas mulheres? O que aconteceu com esse povo que era tão mau, tão frio, tão insensível, mas agora ouve esta mensagem e agora em escala nacional, todo esse povo se prostra diante de Deus com pano de saco, com jejum, com forte clamor, pedindo pela misericórdia de Deus. Esse povo que dava de ombro, zombava do Senhor, e zombava da religião, e zombava dos povos religiosos, porque agora está prostrado diante de Deus. Porque Deus reina sobre o coração dos ímpios. Eles não tiveram uma crise de moralidade, pode ter certeza. Eles não ficaram bonzinhos da noite para o dia, pode ter certeza. O que aconteceu é que eles foram transformados pela mensagem da graça que chegou até eles. Quando aquela mensagem foi pregada pelos lábios do profeta,
Deus atuou na vida, na mente e no coração daqueles ninivitas. E eles então, movidos pela mensagem, tocados pela graça de Deus, foram transformados. E agora aqueles pecadores estão arrependidos, estão se quebrantando, se humilhando diante de Deus e clamando por sua misericórdia. E o reino de Deus sobre o coração dos ímpios nos ensina duas lições. Primeira lição: não existe pecado tão grande, tão intenso, que não possa ser perdoado pela graça de Deus. Quando a graça de Deus chega, ela chega para perdoar os nossos pecados. Então não adianta você dizer: eu não vou pregar para fulano porque o pecado que ele cometeu é muito grave, não tem perdão. Tem perdão sim. Não existe pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Não existe quantidade de pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Não vou pregar para ele porque ele já pecou demais, não tem mais como perdoar. Para mim e para você é assim, né? Tem mais jeito, você já pecou demais, já errou demais contra mim, não dá mais. Para Deus não é assim. Não importa a quantidade, não importa a intensidade. Quando a graça de Deus chega, ela perdoa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Segunda lição: não existe pecador tão duro que não possa ser transformado pela graça de Deus. Nínive era composta por moradores, por homens e mulheres duros. Mas quando a graça de Deus chegou, aqueles homens duros foram moldados, foram transformados, foram amolecidos pelo poder do Evangelho. Então não adianta você dizer: não vou pregar para fulano porque ele é duro demais, aquele é um ateu, cabeça dura, não adianta pregar para ele não vai se arrepender. Vai sim, se Deus quiser que ele se arrependa, ele se arrepende. Se Deus quiser que ele aceite, ele aceita. Quem transforma o coração do pecador é o poder de Deus pela pregação do Evangelho. A salvação vem por ouvir. Quando Deus quer salvar alguém, ele salva. E se ele não aceitar, é porque Deus não quer que ele aceite. É porque Deus não quer salvá-lo. Porque se Deus quiser salvá-lo, não há pecador duro demais que não se quebrante diante do Evangelho de Cristo. Um grande exemplo que nós temos é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um ímpio religioso. E eu acho que o ímpio religioso é pior do que o ateu. Porque ele era um ímpio religioso, um ímpio que se achava salvo. Arrogante, soberbo, perseguidor da igreja, levou muitos à prisão, levou muitos à morte. Ele mesmo foi testemunha da morte de Estevão e da morte de outros. Mas um dia o soberbo e arrogante Saulo de Tarso teve um encontro com a graça encarnada. Teve um encontro com o próprio Cristo. À luz do sol do meio-dia, ele sentiu uma luz mais intensa do que o sol do meio-dia. E ele cai por terra. E quando ele tem os seus olhos físicos cegados, ele tem os seus olhos espirituais abertos. E a sua vida é transformada. Seu coração é transformado. E 3 dias depois, quando caem as escamas dos seus olhos físicos, Saulo de Tarso é uma nova criatura. E agora o grande soberbo Saulo de Tarso se transforma em Paulo, o pequeno. Paulo significa o pequeno. Agora aquele que era o perseguidor da igreja se torna perseguido por causa da igreja. Agora aquele que tentou destruir a igreja com todas as suas forças se torna no seu maior aliado e se torna no edificador da igreja do Novo Testamento. Queridos, quando a graça de Deus chega, não há pecador tão duro que não possa ser transformado. Por isso continue pregando Cristo, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua voz. Porque não existe pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar. E não existe pecado pecador tão duro, que a graça de Deus não pode transformar. Que Deus nos abençoe. Amém.